todos, pessoal. Hoje está eu e o Marcelo, vamos fazer um vídeo diferente. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do mês de junho, né? E depois o Marcelo entra com a previsão para julho. E por que isso? Porque houve uma mudança significativa de padrão atmosférico. Aqui a gente observa que o mês de junho ele foi com chuva acima da média em todo o estado, nós tivemos chuva frequente. E olha essas áreas aqui do oeste ao sul em que nós tivemos as maiores anomalias de chuva. Teve alguns municípios do meio oeste e do extremo oeste de Santa Catarina que a chuva ultrapassou 400 milímetros o total de chuva, ou seja, choveu o triplo do esperado para o mês inteiro. Ocorreu por passagem de frentes frias frequentes, por influência de outros sistemas meteorológicos. Foi um mês também com muitos temporais, tempestade severa, microexplosão, tornado em Santa Catarina. E agora uma mudança total de padrão para o mês de julho, né, em que nós vamos ter tempo seco prolongado. Olha, isso mesmo, pessoal, é o mais interessante de tudo, né? Quando a gente olha esse gráfico aqui, primeiramente, a gente tem que ter a ideia de quanto é que normalmente chove. A gente tem dados aqui do Instituto Nacional de Meteorologia desde a década de 30. Então, mostra que realmente os meses de inverno são os que menos chove ao longo do mês. E julho é o que tem menos ainda. E, além de tudo, a gente também pode perceber que a temperatura é mais baixa no mês de julho. Olha só, então a gente está falando num período seco e também muito frio, que normalmente são por causa de sistema de alta pressão ou massa de ar seco, né? Aquelas massas polares que são bem intensas e muitas das vezes ela fica posicionada aqui durante muito tempo, como é a previsão que já vem acontecendo desde a semana passada, período ali mais ensolarado, mais seco, muito frio, temperaturas muito baixas, negativa, geada ampla em todo o estado. Por quê? Porque às vezes os bloqueios atmosféricos ocorrem lá no Pacífico. As frentes frias continuam passando, mas elas passam longe da gente e vão em direção ao oceano. Então a massa que está agora ela deve perdurar pelo menos até o dia 20. Deve passar as frentes frias, mas não provocam chuva. As de circulação marítima também não trazem grandes volumes para o nosso estado. Então a gente vai ter um período aí de pelo menos mais uns 10 dias somado aos 5 que já passaram, a gente vai ter ali pelo menos 2 semanas de tempo firme, tempo estável e o que é típico e esperado para essa época do ano. Sempre mais frio no período da noite, madrugada, amanhecer, um calor discreto durante o dia, ali de 20, no máximo 25 graus, sem grandes chuvas e o mar também normalmente bem calmo, o que é bem comum nessa época do ano.